Então, os elementos da narrativa, eles são primordiais, são fundamentais para a gente entender uma narrativa, mas a gente tem que passar primeiro pelos gêneros, né? Os gêneros artísticos literários mais comuns, como eu já disse, o lírico, o épico e o dramático. O lírico sendo a poesia, o gênero épico sendo as narrativas e o gênero dramático sendo o teatro. Gênero lírico, a gente pode pensar as poesias, né? O épico, as grandes narrativas, como o caso de Homero, né? A Ilíada, a Odisseia. E, e o gênero dramático, teatro, a gente tem a Antígona de Sófocles, né? Que é a morte de Sócrates, então que é uma peça muito interessante. Tirando isso, a gente tem aqui é, tipos de narrativas, né, mais clássicos aqui. Então a gente tem uma tipologia de narrativas mais populares. Ainda mais se a gente pensar que essas narrativas populares elas estão muito ligadas ao consumo, né, à produção literária, né, de hoje, né? Então a gente teve a partir do gênero épico, que na verdade ele era épico, ele era narrativo, né? Então a partir do épico, que na verdade ele era um narrativo em forma de poesia, que lembra muito o cordel, né? A literatura de cordel, ela conta histórias de Lampião, conta histórias do cangaço, conta histórias do sertão, mas ela é em forma de poesia. O formato dela é poesia. Mas se a gente pensa depois, esse gênero épico que a gente conhece, que seria o primeiro momento, a partir dele a gente tem o romance. O romance ele nasce ali no século XVIII, né? Entre o século XVII e o século XVIII. Ele não é uma coisa muito antiga. E o romance ele já vem em forma de prosa, né? Ele já é uma linguagem em prosa, ou seja, essa palavra prosa está muito ligada à conversa, né? A contar histórias, né? A contar as histórias. Então, quando vocês pensarem em prosa, é justamente isso, esse prosear, né? Que é o ato de conversar, de contar, né? As histórias. Então, o romance ele surge aí recentemente, no século XVIII, XIX. O primeiro romance catalogado, né, pela literatura é o Moby Dick do Herman Melville, né? Também tem aí o Don Quixote, né, Don Quixote de Cervantes. Então são romances que surgem aí, eles surgem como um novo tipo de narrativa. Indo para frente, a gente começa a ter os contos. Então os contos eles já são romances menores, né? Já você vê um romance ele é mais longo, ele tem vários núcleos, vários acontecimentos, vários personagens, né? Mas o conto ele é uma narrativa bem pequena, tem menos personagens, mais dramática, mais tensiva. Ela normalmente não tem um desfecho, ela deixa o desfecho assim meio para o alto, né? Quem leu aí a Cartomante ou a Missa do Galo sabe que o desfecho ele é sempre assim, você tem uma tensão muito grande antes do desfecho, né? Então é uma narrativa mais curta e mais contemporânea. Então hoje a gente tem uma produção muito grande de contos, nós temos mini contos hoje, nós temos prosa poética, cruzamento disso também, e nós temos a crônica, né? Que a crônica, ela ocupa um lugar polêmico. Muita gente acha que a crônica não é literatura. Porque às vezes ela pega um recorte de alguma coisa, tem crônica esportiva, tem crônica de futebol, crônica musical. Às vezes ela pega um fato real ali, né, um fato que realmente não precisa ser um fato literário, mas ela pega um fato histórico, por exemplo, e ela vai debruçar sobre aquilo e contar algo daquilo ali, que pode ser verdade ou não. Então, não necessariamente a crônica ocupa um espaço polêmico na literatura. A gente tem, por exemplo, a crônica de costumes do Jorge Amado, né? A crônica de costumes do Jorge Amado é interessante por quê? Porque você pega assim, Gabriela Cravo e Canela, você pega Capitães da Areia, né? O Jorge Amado, ele retrata muito ali a região de Ilhéus, a região de Salvador, né? Então, o Jorge Amado, ele acaba tendo crônica de costumes. Beleza. Feito isso,
eu acho que a gente já pode ir diretamente para os elementos da narrativa. Então, o que faz uma narrativa ser, né, necessariamente uma narrativa? Então, aqui sim a gente já pode vir para os elementos da narrativa. A gente tem elementos da narrativa de vários tipos, a gente pode classificá-los aqui como elementos da narrativa da parte formal, da parte material, mas a gente vai fazer aqui de modo mais simples. Então, o primeiro elemento da narrativa, que talvez é importantíssimo, o primeiro, vamos colocar aqui 3.1, é o narrador. Então, o primeiro é o narrador. Uma narrativa não existe sem o narrador, tá? Esse narrador, ele pode ser um narrador sujeito, tá? Ele pode ser um narrador sujeito ou ele pode ser simplesmente uma voz impessoal, atemporal que narra, né? Normalmente as pessoas chamam isso de primeira pessoa, né? Ou de terceira pessoa. Que é aquela coisa, quando uma voz conta a história, acontece muito isso nas narrativas infantis, né? Era uma vez uma menina. Então você não sabe quem é esse sujeito que está narrando. Normalmente a gente fala que está a terceira pessoa. A primeira pessoa, normalmente, normalmente, eu vou até colocar aqui que vai ficar mais fácil para vocês. Como o narrador é o primeiro, eu acho que ficaria legal a gente fazer assim, ó. 3.1, né? Que é o narrador, é o 3.2, né? 3.2 aqui, que é a primeira pessoa. Vamos separar a primeira pessoa aqui, a gente já sabe que tem a primeira e a terceira. Vamos separar a primeira pessoa em duas, tá? E mais, tem mais, mas a gente pode. A primeira pessoa que participa, né, da narrativa, só para vocês entenderem. Então, às vezes é um narrador observador, às vezes é um narrador protagonista. Né? O Guimarães Rosa tem o Riobaldo, que é um narrador observador. Mas também ele participa das ações. Então, às vezes tem aquele narrador em primeira pessoa que viveu ali as histórias, mas não foi o protagonista. E às vezes há aquela primeira pessoa que participa, né, da narrativa, que é secundário. Né? Então depende muito. Não necessariamente a primeira pessoa ela tem que estar na ação. Hoje a gente já tem primeira pessoa que usa a memória. Ela não estava lá na ação, ela conta um fato memorial que ela viveu. Ela abre um tempo psicológico, né? E você volta naquele tempo psicológico, um espaço psicológico também, é um tempo anacrônico, não é cronológico, né? E aí ela vai narrar ali memórias, tá? A terceira pessoa, existem divisões, né? A gente tem também a nomenclatura que fala narrador homodiegético e heterodiegético, mas não necessariamente eu vou pegar. Então, essa terceira pessoa, essa voz que narra, ela pode ser uma voz impessoal, né? Ou ela pode ser uma voz imparcial ou não, porque a gente tem, por exemplo, o Machado de Assis, ele narra parcialmente, ele tenta induzir a gente a dar um valor para os personagens, né? Então a terceira pessoa ela pode ser pessoal, parcial. Eu estou assim, fazendo uma visão geral, tá? É uma visão geral dos elementos narrativos. É claro que isso aqui, só sobre narrador, a gente vai ter aí livros sobre narrador, né? A gente vai ter aí uma sequência de bibliografias muito forte sobre narratividade. Desde a narrativa do Vladimir Prop, das funções narrativas, a gente vai ter uma teoria muito grande sobre narrador, estruturalistas, formalistas. Então a gente vai ter aí muita bibliografia sobre narrador, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia. E o narrador ele é muito importante, porque o narrador ele apresenta os fatos, né? Ele apresenta os fatos que a gente vai conectando esses fatos e vai criando. Beleza. Agora, se a gente for pensar... Deixa eu mudar aqui essa para ficar mais fácil para vocês, que ele está nesse automático, está chato, tá? Então, narrador em primeira pessoa, narrador em terceira. Agora a gente vai para o enredo.
né? Então a gente tem, se existe o narrador é porque existe uma história para ser contada, né? Como a história é muito grande, uma história ela tem fatos, né? Você tem vários fatos que vão acontecendo, muitos fatos. Então, por exemplo, você pega a Viuvinha do José de Alencar, né? Na Viuvinha, qual que seria o enredo central, né? Os fatos centrais, né? Seria um rapaz jovem, bonito, perdulário, que gasta toda a fortuna com jogos e com bebida e com mulheres, mas que existe uma moça, né, uma moça muito especial, muito ligada à família, muito atenciosa com a mãe, com a avó, né, muito correta, que ele muito linda, mas e que ele vê ela como modelo, mas ele tem uma vida aí perdulária, uma vida louca. Aí ele consegue casar, né? Não vou aqui contar tudo, porque de repente não quero estragar se vocês forem ler. Ele quer casar com, ele consegue casar com essa moça. Mas o que acontece? Ele já está pobre, ele gastou todo o dinheiro dele em festas e tudo, e ela teve uma vida espartana. Mas aí o que ela pensa? Né? Ela é uma mulher tão. Isso é romantismo, né? Então, romantismo as pessoas têm ultra valores, né? Mas como ela é uma mulher tão íntegra, tão humana, tão resiliente, ela diz: não tem problema, eu caso com você, eu lavo a roupa lá no Rio, né? Eu passo para os outros, eu trabalho na casa dos outros e tal. E ele já tinha sido rico. Só que ele fica com dó dela, o que ele faz? Ele finge que está morto, finge uma morte dele e sai na vida para tentar recuperar a fortuna, né? E aí ela fica viuvinha. Por isso que o nome é Viuvinha. Então ele vai para a vida para ganhar grana. E ele vai, trabalha e faz negócios, sempre observando ela. E ela sempre anda de preto, de luto. Até que chega um momento que ele recupera a fortuna, passa-se os anos. Então, isso que eu contei para vocês é o enredo. O enredo, é claro que o enredo é uma síntese dos fatos, né? É uma síntese das opções narrativas que você tem. Então, normalmente, um enredo clássico, ele tem uma apresentação, né, dos personagens, né, do espaço onde vai acontecer a narrativa, ele mostra onde vai acontecer os personagens. É uma fase muito importante de um livro. Muita gente desiste de ler um livro porque a apresentação é ruim. Filme também, muita gente abandona o filme porque a apresentação não cativou, né? Então você tem a apresentação, né, de espaços, dos personagens. Aí você começa a ter uma complicação, é quando você vai entendendo, né, que sem complicação não tem narrativa, você vai entendendo quem é quem, as divergências que existem, né? Existem as tensões. O que são as tensões? As tensões é justamente quando a gente começa a ter conflitos, né? Ou um conflito ou vários conflitos, né? Essas tensões vão começando por alguma coisa, né? Seja, você pega as novelas mexicanas, como é que é o enredo das novelas mexicanas, né? O enredo das novelas mexicanas é sempre assim, aquela moça linda do sítio que é mal arrumada e que ela é muito alegre e tal, e ela vai para a cidade. Chega na cidade, o cara, que é sempre o Luiz Miguel, Pedro Augusto, né, ele se apaixona por ela, mas aí cria uma tensão. A tensão que existe dela, da moça, né, Maria do Bairro, Marimar, Maria Mercedes, Rosa Selvagem, né, as novelas mexicanas todas. Existe uma tensão dela aceitar esse cara, ela fica preocupada com a diferença de poder aquisitivo. E aí aparece quem, para complicar? Aparece sempre um vilão, que aí vai criar o quê? O conflito. Então, quem que aparece? Não existe narrativa sem conflito. Quem que aparece? Né? Quem que vai... É o ápice do conflito, né? No caso das... Vai aparecer uma mulher, uma dondoca da cidade que é apaixonada pelo cara, pelo Luiz Miguel, que é herdeiro de alguma fábrica, de alguma coisa. E aparece o outro que é a sogra. Então, a Maria do Bairro, a Marimar, a Rosa Selvagem, a Maria Mercedes, ela está sempre dialogando, sempre em conflito com quem? Com a sogra e com uma nora que a sogra gosta porque é da cidade, é mais chique. E aí o enredo entra num conflito, uma tensão, provavelmente a heroína perde num dado momento, né? Ela é humilhada e tal. Só que aí o que ela acontece? Nas novelas mexicanas ela volta, né? Que aí é o desfecho, né? Ela volta mais bonita, ela faz um banho de loja, tal, e aí se produz toda, volta bonita.
e se recoloca. Esse é um enredo. Basicamente, o enredo é sempre isso: uma apresentação, uma complicação, tensões, conflito e desfecho. Né? Então, não há uma narrativa sem um enredo. Né? No cinema, há o roteiro. Eles chamam de roteiro, que é é uma outra forma de escrita. A gente tem o Cidadão Kane, é um filme que tem um roteiro brilhante. Tem um filme agora que ganhou, foi indicado ao Oscar, acho que ano passado, que analisa como o roteiro do Cidadão Kane foi escrito, né? O roteirista, né? Foi um roteiro muito inteligente e tal. Isso no cinema é roteiro. Nas narrativas nós chamamos de enredo, ok? Bem, nós já temos dois elementos de narrativa, agora nós temos que ir para o terceiro elemento da narrativa. O terceiro elemento da narrativa são os personagens. Não tem, é impossível a gente ter uma narrativa se a gente não tiver personagens. E quando a gente fala de personagens, a gente tem uma classificação gigantesca. Né? É claro que essa classificação de personagens ela é muito. Não é uma classificação final, definitiva. Porque nós temos os protagonistas, né? A gente tem que classificar quais são os protagonistas, né? Quem são os personagens protagonistas são mais óbvios, aqueles que estão mais expostos, aqueles que são mais ativos, né? A gente tem os secundários, né? A gente tem os personagens planos e os personagens que nós chamamos de esféricos, é uma nomenclatura. O Antônio Cândido tem uma obra chamada Personagem de Ficção, que é muito legal, aí seria uma referência bibliográfica muito bacana para a gente entrar nessa questão dos personagens. Né? No enredo, a gente tem o Vladimir Prop, né, a teoria das funções. Mas os personagens. O que acontece com o personagem? Há personagens muito planos, personagens que não são profundos, né? Então, e que são personagens arquétipos, ou arquetípicos, né, da obra. Que são aqueles personagens que estão ali porque eles são colocados e já têm uma função. Né? É o cara que é o padeiro amigo do fulano, né? O amigo já é um arquétipo, né? Um arquetípico, né? Então, e há personagens profundos, né? Há tanto personagens profundos que a narrativa entra dentro da mente. Você pega, por exemplo, romances psicológicos, romances de abordagem psicológica, né? Que o tempo suspende, o tempo cronológico, e abre um tempo psicológico, e vai lá na cabeça, e começa a narrar a cabeça do personagem, o que ele está pensando. Que aí a gente tem James Joyce, né, Ulisses, né, um livrão de quase 800 páginas que se passa em algumas horas. São personagens profundos que você vai lendo e vai vendo ele por dentro. E personagens também que mudam, que são os esféricos. Personagens que eram bonzinhos e ficam ruins. Isso sempre acontece nas narrativas. Personagens que eram ruins e que no giro da narrativa ficam bonzinhos. Então, personagem é um elemento muito importante. Mas a classificação dos personagens é muito difícil a gente classificar. Né? Não é tão simples assim a gente querer classificar. Depende da teoria que você estiver lendo, depende da forma que você estiver lendo. Há a questão da competência, da performance, mas aí não é para uma outra discussão. Mas basicamente vocês têm que ficar atentos nos personagens. Fazer um mapeamento de todos os personagens, os núcleos, né? Normalmente os personagens estão agrupados em núcleos. Você pega a novela, por exemplo, a novela tem o núcleo da periferia, tem o núcleo rico, tem o núcleo, né? Então, isso é bem interessante quando a gente fala de personagens. Bem, até aqui então nós temos 3 elementos de narrativa fundamentais. E agora a gente vai para um quarto elemento da narrativa que, meu Deus, isso aqui é uma filosofia inteira, tá? Que é o tempo. É impossível você ter uma narrativa sem tempo. É impossível. Por quê? O que é o tempo? É justamente o tempo que faz a narrativa fluir. Seja o tempo para frente, seja o tempo para trás, seja o tempo para o fundo, né? O que é o tempo para trás? É quando você volta no tempo, né? Você volta no tempo para contar um fato lá do passado, né? Então você tem Memorial do Convento, você tem Relato de um Certo Oriente do Milton Ratum, nossa, tantas e tantas e tantas obras que você volta, né? Para as memórias, volta lá atrás, né? Esse tempo que você faz um retorno. Normalmente as pessoas chamam o tempo
de cronológico ou psicológico, porque o tempo cronológico é aquele tempo que você tem marcas temporais. Ah, nasceu em tal ano, nasceu. Eu acho isso um pouco não eficiente. Eu acho que toda narrativa o tempo é cronológico discursivo, porque ela avança, né? Não tem narrativa que não ande para frente, né? Então isso é um padrão, a narrativa ela anda. Então é cronológico, há uma temporalidade, um tec para frente, né? Mas o que vocês têm que pensar é o seguinte: nós temos um tempo que volta, né? Um tempo, eu vou chamar aqui de retorno, né? Que normalmente a gente chama de analepse, esse tipo de tempo, né? Que é um retorno. Há um tempo discursivo, né? Real, que é o tempo do que está acontecendo, né? Está acontecendo no presente. Você parece ter uma sensação de que tá lendo e está realmente acontecendo naquela hora. Aquela batalha está acontecendo naquela hora, por exemplo, a batalha do Liso do Sussuarão no Guimarães Rosa, né? Uma batalha épica, praticamente um livro ali. A ideia é que se está acontecendo no tempo real. E existe a prolepse, que é quando há um avanço no tempo. Às vezes o narrador fala assim, como é que vai estar no futuro? Aí ele vai lá para o futuro. É mais raro, né? E avança no tempo para explicar alguma coisa que está acontecendo por lá. E existe um tempo de profundidade, que eu chamo um tempo de profundidade para que eu possa entender e explicar, que é o tempo psicológico. Né? Então, o que é o tempo psicológico? É aquele tempo onde há uma suspensão do tempo cronológico e entra um outro tempo, claro, com outro espaço, com outra memória. Pode ser um fluxo da consciência, né? Eu vou até colocar isso aqui porque é bem importante. Então, a gente pode ter aqui um fluxo da consciência, né? O que é o fluxo da consciência? O fluxo da consciência é justamente isso. Quando começa assim, você suspende o tempo cronológico, o tempo discursivo, ele para, e aí você começa divagações mentais, como se o tempo tivesse suspenso, mas na verdade você está divagando. E existe o monólogo interior também. É quando um personagem começa a falar consigo próprio, né? Ele começa a falar, né, de si mesmo, ou alguma coisa assim. O Machado tem uma questão, eu tenho um vídeo aqui no canal, né? Que fala a respeito de monólogo interior ou fluxo da consciência, essa diferença, né, entre do Machado de Assis, né? Mas isso a gente tem que aperfeiçoar o entendimento, né, desses dois conceitos. Então, o tempo é muito trabalhado na filosofia e na literatura. A gente tem um autor chamado Paul Ricoeur, que eu tenho aqui, ó, O Tempo e a Narrativa. São 2 volumes. Eu estou inclusive vendo eles agora, do Paul Ricoeur. Tempo na Narrativa, então é enorme a respeito sobre o tempo. Então, o tempo é uma das coisas mais trabalhadas, com certeza, na narrativa. Dificilmente você, né, vai ter outra coisa tão forte. Então, basicamente, a gente tem aqui, ó, 4 elementos fundamentais: o narrador, o enredo, personagens e tempo. Eu estou passando para vocês a visão clássica dos elementos, tá? A visão mais clássica, a visão básica dos elementos, que isso aqui dá muita discussão. Então faltam 2 agora. Esses 2 elementos dá para a gente entendê-los um levando para o outro, que é o espaço físico, tá? Então não existe uma narrativa sem um espaço físico. Você não consegue ler um romance sem saber onde que está acontecendo. Mesmo que seja na cabeça do personagem, você tem marcas descritivas, descritoras, para você entender onde que é, né? Ou mesmo quando você não entende onde é, você sabe onde está acontecendo. Ah, não tem tempo e espaço. Não tem tempo e espaço. Está acontecendo no aleatório. Beleza, mas está acontecendo no aleatório. Né? Tá acontecendo debaixo de um arco-íris. Debaixo de um arco-íris. Está acontecendo numa cidade imperial. Está acontecendo. Então, o espaço físico é esse local onde acontece, né, esse espaço descritivo, né, essas características descritoras, né, de lugar.
Ou seja, então você tem aí marcas descritoras de lugar. Então é difícil você ler uma narrativa muito bem feita e muito bem escrita que não tenha um bom espaço físico, né? Então os escritores de antigamente eles gastavam muita energia descrevendo os espaços. Você pega Dostoiévski, ele gasta muita energia descrevendo São Petersburgo, né? Os realistas eles gastam energia descrevendo, né? Não sei se a literatura contemporânea tem feito isso. Ela é um pouco preguiçosa para construir locais para a gente poder ler e viajar naquele local, né? Esse é o espaço físico. Agora, o que é o ambiente? O ambiente, a gente tem sempre uma diquinha, um macete para saber o que é a diferença do espaço físico e do ambiente, é que a gente diz que o ambiente é o espaço físico, né, humanizado. Na verdade, é o espaço físico, mas humanizado. É aquela coisa, por exemplo, você tem um determinado local, um espaço físico, né, e o cemitério, por exemplo. O cemitério, ele, além de ser um espaço físico, ele também é um ambiente, né? Ele é um ambiente de morte, né? É um ambiente tem gente, né? Não é a regra, mas tem pessoas que não se sentem bem, né? No cemitério. Elas encaram o cemitério como um ambiente, né? Um pouco mórbido, né? Um pouco aterrorizante. Locais onde teve mortes, né? Às vezes aquele local ali na beira da estrada tem aquela cruz, de repente uma morte muito trágica. Então você tem um ambiente ali, se você conhece, tem informação daquele espaço físico, você humaniza ele, né? Um local traumático, né? Onde tem uma lembrança traumática. Então o ambiente ele é um espaço físico, só que ele é um espaço físico humanizado. O Edgar Allan Poe ele tem um conto chamado Retrato Oval, que ele conta que um cara está perdido, ele entra num castelo e antes de acontecer o que tem que acontecer, ele descreve o castelo. É à noite, está escuro, ele não tem vela, a luz que vem é a luz da lua, projeta assim em estátuas clássicas. Então você tem o quê? Você tem um espaço físico, mas você tem um ambiente, tá? Não sei se então há uma diferença entre espaço físico e ambiente. O ambiente é um espaço físico, mas ele é humanizado. Ele é um espaço de trauma, um espaço de não trauma, um espaço de alegria também, né? É quando você imprime, né? Você imprime no espaço físico características humanizadoras. Então esse aí nós chamamos de ambiente. Então basicamente esses são 6 elementos da narrativa, pegando as menores e melhores definições mais objetivas. Então toda a narrativa está estruturada basicamente nisso. Claro que os estudos contemporâneos da narrativa vão trazer outros intrigantes elementos, né? A gente tem um elemento biográfico hoje muito forte, a gente tem um elemento memorialista muito forte, né? A memória ela passa quase a ser um elemento da narrativa contemporânea, né? A noção de sujeito também, mas clássico para você a forma, né? O cânone para que você acerte todas as narrativas, basicamente é esse aqui, narrador, que é, né, principalmente aqui é o que conta a história, o enredo, que é os fatos, né, que a gente vai contar, personagens, que é quem vive tudo isso, senão a gente não teria, né, não, seria bem difícil. O tempo, que é crucial para que a gente, né, coloque isso assim na linha, né, e a gente entenda como acontece, e o local, o espaço físico, o ambiente, né, que vai acontecer aí a narrativa. Então, de um modo simples e objetivo, seria isso aqui.